insisto nisso. Se disser, vai privatizar o Banespa, não tem como com essa dívida. A propósito de privatização, eu estou me afogando em fax de leitores aqui, porque hoje realmente há muita coisa a ser perguntada. Pode promover o programa que eu vim de Brasília para isso. Tem uma pergunta do José Franzoni, de São Bento do Sul, Santa Catarina, do Antônio Sanzi, de Porto Alegre, do Silvio Balbierato, espero que esteja certo, de Campo Grande, Mato Grosso. E todas elas são perguntas sobre privatização. Basicamente, eu gostaria que o senhor respondesse duas perguntas. Uma delas é do Luiz Fernando Veloso, que é daqui da capital. Qual será o modelo de privatização do setor elétrico? A Eletrobras será privatizada? E o senhor Peter Kovanevic, de São Paulo, pergunta: o que acontecerá com a privatização da Telebrás? Olha, a Eletrobras é o que se chama uma holding, né? Ela, na verdade, está composta de várias empresas de energia elétrica. É a intenção do governo tocar a privatização nessa área. Neste momento, em matéria de hidrelétrica, pegar as que estão no meio, tá certo? Porque não tem nada mais estúpido, do ponto de vista econômico, social, do que uma obra no meio. Você está pagando juro pelo dinheiro que empatou lá, a obra está se deteriorando e não tem retorno nenhum. Quanto custa para o país? E nós estamos agora embarcando na privatização de distribuição de energia elétrica. Agora vem a Excelsa, em seguida a Light. Resolvido o assunto com a Eletropaulo, porque a antiga Light era no Rio e em São Paulo. E São Paulo virou a Eletropaulo, quando elas se separaram. Mas a Light, que era do Rio, tem ações na Eletropaulo. Então nós estamos empenhados em resolver isso, para em seguida privatizar a Light, na área de distribuição. E vamos partir para a privatização na área de geração. A área que o Estado vai ter mais interferência é na transmissão, que é diferente de distribuição, onde inclusive na Argentina permaneceu estatal, até para manter a concorrência na área de distribuição, entende? Quer dizer, aqueles grandes cabos que tiram a energia elétrica para depois ela ser distribuída. No caso da Telebrás, a mesma coisa parecida com a questão da Eletrobras. Na verdade, o que vale são as empresas de telecomunicação estadual. E é pensamento do governo avançar na privatização, inclusive em relação a essas empresas. Acho que esse é um caminho importante e nós estamos tratando de acelerá-lo, né? Privatização é uma coisa que no Brasil tem sido feita muito lentamente. Não apenas por dificuldades, digamos, por lentidão operacional, mas também pelo fato de que privatização tem que ser uma coisa transparente. Tem um controle muito grande da opinião pública, da mídia, dos jornais, de televisão, revistas. Controle que é positivo, mas evidentemente há muita atenção a isso. Você contraria interesses de corporações e, portanto, fica todo mundo de olho. Então, você tem que fazer um processo não apenas honesto, ele tem que parecer também honesto, além de ser honesto. Portanto, demora. Hoje eu estava fazendo uma conta, você sabe que o tempo médio para privatizar uma empresa no Brasil, federal, foi de quase 2 anos. Entre o dia que sai o edital para a consultoria, para ver quanto a empresa vale, isso, aquilo, até o dia do leilão tem passado 2 anos. Eu até tenho esse dado, é um dado interessante, nós vamos publicar. E a ideia é encurtar isso. Agora, você tem toda a razão, a privatização, entre outras coisas, serve a isso. Você vende ativos governamentais, pega o dinheiro, reduz a dívida e reduz a despesa de juros. Inclusive, é errado utilizar dinheiro de privatização para despesa corrente. Quer dizer, como você vender uma casa, né, que você tem para gastar em consumo, para gastar nas férias ou para consumir. Isto, às vezes, pode ser inevitável, mas é errado. A ideia realmente é reduzir a dívida pública. Qual é a despesa de juro prevista no orçamento de 95? Olha, pelo critério de competência, é da ordem de uns 7 bilhões de reais. Você podia explicar qual é esse critério? Só pra... Não, é o que está no orçamento realmente. Porque eu às vezes entendo que foi feita... você tem períodos de vencimento, que num ano, que termina no outro, etc. Mas no orçamento você põe tudo em quadradinho. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que foi divulgado na imprensa, a taxa de juros prevista no orçamento era 12% real ao ano. Ou seja, praticamente a metade da taxa de juros que vem sendo efetivamente praticada. O orçamento é muito irrealista em relação a esse ponto. Não, mas na média a expectativa, por exemplo, no ano passado foi 14, né? Se você for olhar também, Só isso, no ano passado? Se você pegar direitinho, calcular direitinho. E a questão dos juros, você tem também que tomar em termos líquidos. É verdade que os juros das reservas são mais baixos, quer dizer, aqueles dólares que o Brasil tem, ele obtém menos lá fora do que paga aqui pela dívida interna. Mas também você tem que deduzir, né, na despesa de juros, isto que é recebido. Por outro lado, você tem que medir só a dívida que está em poder do público. Tem várias coisas que você tem que
obter em termos líquidos aí dentro. A dívida Há junto ao muita Banco Central duplicação. Agora, eu acho que a despesa de juros é alta, eu acho que ela deve ser reduzida e tem duas maneiras concorrentes para fazê-lo. Primeiro, melhorar a situação fiscal. Quer dizer, quanto mais déficit você tem, mais você tem que se endividar, mais juros paga. Segundo, vender empresas públicas. É importante. Eu lembrou agora há pouco que as medidas de hoje não se esgotam no capítulo câmbio, de fato não se esgotam. E o documento que o senhor distribuiu hoje, uma explicação sobre as medidas, fala em aprofundamento da privatização. Curiosamente, no fim de semana, os jornais registravam declarações suas mesmas, dizendo que dificilmente seria possível arrecadar os 4,7 bilhões de reais previstos no orçamento com a privatização para esse ano. Eu pergunto então o seguinte, essas medidas de aprofundamento da privatização vão permitir agora que se arrecade? Segundo, quais são as principais medidas para esse aprofundamento? Bom, hoje, por exemplo, como é que fica a questão da Vale? Houve duas decisões. Em primeiro lugar, o início do processo de privatização da Vale do Rio Doce. O que é o início do processo? Nós pedimos ao BNDES, e a responsabilidade, no caso, é do Ministério do Planejamento e de Minas e Energia, né, para preparar a proposta que vai fixar os termos de referência da privatização da Vale. Há 2 anos, o senhor espera ter alguma resposta a respeito disso? Não, resposta não. Eu acho que em 2 anos a Vale já poderá estar privatizada. A Vale do Rio Doce é uma mega empresa. A previsão é essa? Eu espero que seja até antes, mas o problema é o tempo que isso tudo demora. A Vale é uma empresa gigantesca. Chegou a valer 14, 15 bilhões de dólares, dependendo da circunstância. É uma fortuna. É uma privatização complexa, porque envolve. A Vale tem hoje atividade de mineração, de transporte, de celulose e de alumínio. Não é? Então é uma mega empresa. É muito complicado privatizar a Vale. Qual é o primeiro passo para privatizar a Vale? Decidir e anunciar que se pretende privatizar. Outra coisa com relação aos bancos. Houve uma exposição de motivos feita pelo Ministério da Fazenda, que foi aprovada pelo presidente da República no sentido de se permitir o ingresso de capital estrangeiro para a compra de bancos públicos, quer dizer, estaduais ou federais. Este é um outro passo importante. Além disso, na reunião, hoje teve reunião até da Câmara de Privatização, já demos os passos finais, digamos, para a venda da Excelsa, que é uma empresa de energia elétrica, e, enfim, e para terminar o setor petroquímico, se Deus quiser, até setembro, outubro deste ano. Então vai ser possível atingir da privatização, eu insisto, ela envolve sempre, e este é o modelo brasileiro, e além disso, é o que a sociedade brasileira exige. Quer dizer, transparência, cuidado, clareza, porque, como eu disse, não basta ser honesto, precisa parecer, isso precisa ficar óbvio e evidente. Mas vai dar para chegar nesse número de 4,7 bilhões que estavam previstos no orçamento? Não. Na verdade, nós, inclusive no cálculo por orçamento, na projeção, na reprogramação, etc., excluímos a utilização de recursos de privatização para despesa orçamentária. Isso está excluído. Não, superávit primário. Superávit primário é a responsabilidade fiscal. É porque todos têm uma nova língua, tem uma coisa para nobilitar o coisa. Mas o que interessa aqui é o superávit primário. Então a responsabilidade fiscal foi a retórica Fernando Henriquista para nobilitar o governo mais estróina e ruinoso da história brasileira. Calma aí, já vamos para as perguntas agora, eu vou. Cansaram já aqui da minha peroração? Era justo que tivesse, mas aguenta mais que nós vamos falar sobre essas coisas todas, viu? Então, repare bem, o Fernando Henrique, eu era ministro da Fazenda, quando o Fernando Henrique tomou posse, e eu passei o Ministério da Fazenda para Pedro Malan. Números oficiais do Brasil naquela data. Receita pública, de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco, 27% do PIB a carga tributária. Dívida pública, para fazer os BRAs, petróleo BRAs, eletricidade BRAs, estrada BRAs, enfim, telefone BRAs, todos os Brasil moderno e a sua, né, Vale do Rio Doce, tudo. Produzimos uma dívida pública de 38% do PIB. E tínhamos ativos privatizáveis com certo consenso, não sem grandes traumas, mas com certo consenso, que a gente podia privatizar telefonia, podia privatizar mineração,
equivalentes a algo ao redor de 200 bilhões de dólares. Então você tinha uma equação em que eu escrevia na data, vamos aumentar a carga tributária 3 pontos do PIB, passar de 27 para 30, e vamos usar esses 3 pontos, 1,5 para fazer um Asset Liability Management. Esse pedantismo aqui é para enganar para não deixar que eles enganem a gente, né? Todo mundo faz isso, Asset Liability Management, que significa o seguinte, uma reestruturação negociada dos perfis da dívida, em custos e prazos. Então, me acusaram de ser o novo Collor, que é dar o calote. Não, aí eu passei a usar a expressão em inglês que o mundo todo sabe o que é. Asset Liability Management. Se eu aumento a receita, eu tenho 1,5% do PIB por ano dedicado a infletir a minha dívida, eu tenho direito a qualificá-la, tanto no custo quanto nos prazos. Isso todo mundo conhece, isso como é que funciona. E o outro 1,5% seria alocado num projeto estratégico de desenvolvimento, especialmente na infraestrutura. E tinha ali os preços do Projeto São Francisco, da Transnordestina, da Ferrovia Norte-Sul, enfim, essas coisas que têm um condão de explodir a competitividade sistêmica do Brasil. Debalde, né? Debalde. Trago o senhor Fernando Henrique para o governo Lula, eu volto. Né? Passei os 8 anos fora, em oposição, volto derrotado para presidente da República, apoiei para o segundo turno, aceitei ser ministro do Lula. Números. Dívida pública que demorou 500 anos para fazer 38% do PIB, Fernando Henrique entrega para o Lula com 78% do PIB. Em 8 anos. Isso é um número. Ele não suporta subjetividades, nem emoções, nem humores, nem gostares e não gostares. Isto é um número. Carga tributária, que era 27%, 36% do PIB. Subiu 1 ponto do PIB por ano de governo, com o aplauso da elite brasileira. Isso é intoxicação, não é negócio de manipulação, não. As pessoas tratam contra o seu próprio interesse. Esse é o grande drama brasileiro. A gente engole as ideias, não as processa com a nossa própria inteligência e faz o serviço daqueles que nos antagonizam os próprios interesses. E o patrimônio de 200 bilhões de dólares foi vendido. Mas repare bem, a dívida saltou, a receita aumentou e o patrimônio foi vendido. Não houve governo mais ruinoso, do ponto de vista fiscal, do que o Fernando Henrique. E aí, como isso aconteceu, inventaram a nobilitante expressão responsabilidade fiscal, que na prática é, vamos produzir anunciado ex ante, um superávit primário, cujo objetivo, custe o que custar, é fazer infletir a proporção dívida versus PIB, para garantir o rentismo, a especulação financeira, os plutocratas dos bancos. São eles e mais 10 mil famílias que mandam no país. Aí nós trazemos, compreendeu o que é responsabilidade fiscal? Não, eu compreendeu assim, por que eu não falei de responsabilidade fiscal e sim de superávit primário? Por quê? Porque a responsabilidade fiscal pressiona estados e municípios. Não, quebraram. Quebraram os estados e municípios. São Paulo só não quebrou por 2 circunstâncias. Porque o Lula fez um conjunto de favores, por exemplo, superfaturou a compra da nossa Caixa, pelo Banco do Brasil. Por exemplo, aceitou mais de 1 bilhão e 300 milhões de rolagem de dívida que não estava contabilizado para os outros estados. Isso foi montado para destruir o Rio Grande do Sul, para destruir Minas Gerais, que é de onde veio o antagonismo político, né, na história brasileira, da hegemonia política de São Paulo. Isso o Fernando Henrique sabe muito bem o que faz, porque de um lado que a gente precisa reconhecer que ele é muito capaz, muito competente, sabe ler, conhece a história brasileira e conversamos muito. Portanto, eu não conheço ele de longe, conheço ele de perto. Quantas vezes ele me falou que a tarefa do brasileiro, do contemporâneo, era encerrar o legado Vargas? Quantas vezes me falou? O pai dele era um general reacionário, hostil ao Vargas, o denista, né? Mas assim, o Brasil vive desses adjornamentos. Agora, no caso do Serra, é uma questão grave, porque, como eu disse, eu era muito amigo dele, pessoalmente. Ele não tinha nenhum voto na bancada do PSDB na época, quando almejou ser líder. Eu saí catando voto para ele porque a turma não queria votar nele por essas coisas que eu estou dizendo. O cara não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não quer saber, nunca sentou num bar com ninguém, não rola uma lágrima, nada. Não conta uma piada, não dá uma risada da piada dos outros, nada. Ele não tem humanidade. Aí não tinha um voto. E eu dizia assim, mas para com isso, o negócio aqui não é concurso de miss, nem concurso de simpatia, é concurso de talento, e ele é o mais qualificado, é um cara... Depois eu vi que não é bem assim. Deputado, a despeito desse seu problema com o Serra... Não tem problema com outros, ele. Assim, desse... Ele é que tem comigo. Imagina se tivesse, você não perde a oportunidade de relação alfinetar. Você perguntou, vou ficar calado, dizer, não quero comentar o assunto. A mamãe, por exemplo, disse para mim, não, meu filho, não fale mal de ninguém e tal. Vai desobedecer.
No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõe em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado submetido às exigências do mercado. Milton Santos. O neoliberalismo real é muito diferente do neoliberalismo utópico. E o Estado neoliberal não é um Estado mínimo, é um Estado ativista, é um Estado militante, só que as formas, os padrões de articulação entre Estado, capital e sociedade é que se alteraram. Isso não pode ser lido meramente como um processo de redução do lugar e do papel do Estado, tem que ser entendido como uma redefinição do lugar e do papel do Estado no processo de acumulação do capital e de dominação capitalista. Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, os Fernandos comprometem o Brasil num projeto de inserção na globalização mundial e, ao mesmo tempo, subpriorizando o desenvolvimento das forças produtivas internas. E, para isso, então, você faz o quê? Desmantela a proteção aduaneira, desmantela as instituições públicas ligadas ao processo de desenvolvimento das forças produtivas. É uma coisa impressionante. É absolutamente impressionante o que aconteceu. Lembra da época do Collor, que ele punha aquele elefante, era uma propaganda de que o Estado era um elefante pesado, perdulário, ineficiente, que gastava muito dinheiro, e a ideia era de que o mercado tinha solução para tudo. Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil, a prioridade é o cidadão. Ao longo dos anos 1990, o apoio da mídia às privatizações foi total, repercutindo e massificando o discurso neoliberal. Desestatização, porque o Brasil não pode ficar para trás. A mídia tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque a mídia, os meios de comunicação em geral, né? Lato sensu, né? Quer dizer, é televisão, é rádio, é cinema, é internet, tudo isso tem uma influência enorme para formar a opinião das pessoas, né? E a mídia, naquela época, teve um papel importante, inclusive no ataque àqueles economistas que alegavam que aquela política neoliberal seria prejudicial ao desenvolvimento brasileiro, chamando esses economistas de dinossauros. E a mídia
se esforçou nesse sentido de uma forma extraordinária, né? Justamente por causa dos seus vínculos com os grandes interesses econômicos. E os grandes interesses econômicos brasileiros hoje, no Brasil, instalados no Brasil, são multinacionais. E os nacionais, muitas vezes, também estão vinculados a eles. Foi um processo de desconstrução do Estado. E não foi uma reorganização, não houve um planejamento estratégico, na verdade foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. E nesse sentido nós tivemos um processo de privatização que, segundo nossos estudos, foi o segundo maior processo de privatização da década de 90. Ele foi apenas menor quando comparado com a desconstrução do antigo experiência da União Soviética, que foi a desconstrução ali da transição de um regime socialista para um regime de economia de mercado. Então, a nossa desconstrução nos anos 90, que valeu a geração de receita de ao redor de 100 bilhões de dólares, que naquele momento, nos anos 90, equivaleu a cerca de 15% de todo o PIB, que foi transferido do setor público para o setor privado. E em grande parte dessa transferência significou um engrandecimento em termos de riqueza de determinadas famílias e grupos estrangeiros, sem a contrapartida, porque nós tivemos simultaneamente a essa privatização uma redução de 500 mil de postos de trabalho. Essa é uma estratégia americana que ela parte do princípio que, num mercado totalmente livre, as empresas americanas, as mega empresas multinacionais americanas, por seu dinamismo tecnológico, pela sua escala, pelo seu poder financeiro, prevalecerão sobre as outras. E o neoliberalismo é isso, é você dizer, olha, o Estado é o grande adversário da eficiência econômica. Então é necessário reduzir o Estado ao mínimo. Aí vem as privatizações, né? A crise está de tal forma configurada. Essa semana parece que começam a chegar as notícias de que o governo vai mudar a legislação do pré-sal. Está discutindo essa possibilidade. Como começam os rumores de novo que o governo poderia abrir o capital do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Em todos esses casos, o que nós estamos discutindo é concretamente uma palavra que o governo não quer pronunciar, mas em bom português chama-se privatizações. Então, o governo está chegando agora, o Fernando Henrique foi devastador nas privatizações, foi um governo gangster nas privatizações. A gente nunca pode esquecer a privatização da Vale do Rio Doce. Eu não sei se eu mencionei na sessão anterior, mas uma empresa que faturou 5 bilhões no ano em que ela foi vendida por 3,3 bilhões, isso é um caso de polícia óbvio, teriam que estar todos presos, não é? E vendeu uma quantidade de território que é incompatível com a Constituição, e as reservas e as jazidas que a Companhia Vale do Rio Doce possuía eram um patrimônio imenso. Segundo alguns dados, a companhia foi vendida por 3,3 bilhões, e algumas estimativas mostravam que o valor de mercado da Companhia Vale do Rio Doce teria sido, na época em que foi vendida, 92 bilhões de reais. E nunca vamos esquecer que quem fez a avaliação do valor de mercado da Companhia Vale do Rio Doce foi uma empresa chamada Merrill Lynch, que é uma avaliadora e uma corretora internacional, que também não só fez a avaliação da Vale do Rio Doce, como quem organizou o pool de empresas que comprou a Vale do Rio Doce, com empréstimo, inclusive, do BNDES. Eu não sei onde vocês, seus babacas, estavam, que vocês não foram vocês comprar essa empresa,
porque com esse dinheiro do BNDES, com essas condições, nós não estaríamos aqui discutindo a crise, estaríamos no Caribe, tomando champanhe, comendo camarão nos próximos 3 meses. Miami é de muito mau gosto, velho. Miami é um horror. Não, eu não privatizaria Vale para ir para Miami. Então, vejam, aqui sem brincar com um assunto que é muito sério, quer dizer, as estimativas mostram que foi vendida por 3,3 bilhões, no momento que valia 5 bilhões, e as estimativas mostravam que a preço de mercado, com aquele nível de produção de manganês, de alumínio, de ferro, de ouro, de prata, etc., todos os minerais que possuía aí, com aquele nível de produção e com as reservas já provadas, o valor da empresa não seria menor do que 92 bilhões de reais. Foi consumida assim, sem cerimônia nenhuma. Aquela primeira leva de privatizações levou o que era fundamental, levou uma grande riqueza nacional, a Eletrobras, todas aquelas grandes empresas. Bom, agora sobraram os portos, aeroportos e estradas, que a presidente Dilma já também queimou, embora ela não chama de privatizações, chama de concessões, mas o resultado é o mesmo, e está em discussão cada vez maior, e o que eu quero mostrar? Com maior probabilidade de que ocorra mais cedo do que tarde, pelo seguinte, porque na modalidade de ajuste fiscal que o governo está fazendo, ele não consegue cobrir os rombos entre grande parte da arrecadação que ele destina para a dívida, bancar os gastos que ele tem, que são gastos constitucionais, por exemplo, o gasto previdenciário, e vai ter que começar a discutir, dentro dessa lógica, é uma consequência natural que ele comece a discutir a abertura de capital, que é outro nome que o petismo usa para privatizar, a abertura de capital da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, e a mudança da legislação do pré-sal como mecanismo, eles dizem, de atrair capital externo para os negócios suculentos da República que está colocando aqui. Então, uma das medidas do governo, dentro da lógica do ajuste fiscal, é melhorar, dessa lógica do ajuste de pagamentos, que ele chama de ajuste fiscal, atrair capitais vendendo aquilo que tem de fundamental. Uma parte é possível porque a elevação da taxa de juros, a maior taxa de juros do planeta, ela atrai capital por si mesma. Segundo, atrair capital vendendo empresas estratégicas e abrindo o subsolo brasileiro do petróleo, mudando o petróleo. Não esqueçam que esse senador patriota chamado José Serra tem um projeto no Senado precisamente destinado a abrir isso. Depois de 15 meses de discussões e votações no Congresso, a Câmara aprovou o modelo de partilha do pré-sal. O governador aprovou o marco regulatório que inclui o novo modelo de exploração e o fundo social, mas foi derrotado na questão dos royalties. Pela regra aprovada, a produção de cada campo de petróleo terá que ser partilhada entre o consórcio vencedor da licitação e a União. O modelo também garante à Petrobras o controle sobre a produção do pré-sal. A estatal será a operadora única dos campos e, caso forme parcerias, terá participação mínima de 30% no consórcio. A divisão dos royalties entre os estados e municípios ainda causam divergência. Pero hay que recordar que Wikileaks, el partido de la socialdemocracia brasileña, revela ese año 2009 que este partido, el partido de Michel Temer, prometió a Estados Unidos revisar la ley del pré-sal. Ese es el titular de este portal que está publicando este medio de comunicación que es Revista Forum. Ahí en su página han colgado y destacan que durante 5 telegramas publicados por Wikileaks se ha demostrado que una de las misiones de Estados Unidos en Brasil era la elaboración de nuevas reglas en la exploración del pré-sal. Este documento, revelado por Wikileaks, dice que hay insatisfacción de varias compañías estadounidenses que deseaban operar en dichos bloques, pero que la ley les impedía.
La directora de Relaciones Gubernamentales, por ejemplo, de Chevron, Patricia Padral, el año 2009, acusaba al gobierno de hacer uso del modelo político para cambiar las reglas y favorecer a empresarios extranjeros. Es decir, Wikileaks, una vez más, el 2009, anticipaba que el entonces canciller Serra le había prometido a Estados Unidos entregarle el presal y que había intenciones de modificar la ley, algo que se hizo ayer en la Cámara Baja en Brasil. Pero no es la primera vez que acusan al nuevo presidente de Brasil, hablamos de Michel Temer, de tener esos vínculos con empresarios extranjeros. En mayo de este año, Wikileaks reveló también a través de su cuenta en Twitter que Temer fue informante de la Embajada de Estados Unidos en ese país. Wikileaks, en su cuenta, publicaba un documento enviado desde Sao Paulo con destino al Comando Sur de Estados Unidos con sede en Miami, donde se analiza y explica la situación política en Brasil durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Y aparecen además las reflexiones de Temer sobre las opciones electorales de su partido. En cable, Temer indicó que apoya las políticas que favorecen el crecimiento económico y que su partido no tiene ninguna objeción al área de libre comercio de las Américas. Hablamos del ALCA. Y el portal La Izquierda Diario está profundizando más sobre este tema y señala lo siguiente. José Serra, dice ellos, presal y el imperialismo. ¿Cómo debe ser la política externa de Temer? Es la interrogante. En ese texto que cuelga este portal, refieren que Wikileaks ya había publicado documentos donde empresarios confirmaban su interés por lograr otro sistema político en Brasil que ayudara a sus negocios capitalistas con el presal. Apenas llegaron al poder, en vez de combatir los intereses imperialistas, el PT anunció enseguida un proceso de privatización de Petrobras a su manera. Dicen ellos, sin embargo, recordemos que esta privatización es encarada por el actual partido de Michel Temer, el PMDB. Dicen ellos, además, en este medio, que no era aceptado por grandes empresas internacionales, que en el año 2009 Wikileaks, resaltan una vez más, realizará la primera alerta. O que existe é que contrato de partilha é um contrato feito pelo Estado com a estatal do Estado, que está ali dentro, na condição de operadora ou não, com 30% ou não, mas está presente. O que eu levantei aqui é que a proposta que está em discussão aqui agora do senador Zé Serra é tirar a Petrobras dessa história, deixando um pouco assim insinuosa de que, se caso ela ganhar, caso o governo resolver dar uma licitação, sem licitação a ela, ela entra. Sim, mas isso não está em discussão. O que está em discussão é ela entrar obrigatoriamente. A causa, a partilha tem ela dentro, aí se pode dizer, com operadora ou não, mas tem que estar presente. É essa a experiência do mundo. Quando você chega em Angola, em diversas oportunidades, está lá a Chevron, está lá a Shell, está lá a Texaco, a Aesso, etc. Todas faz o acordo com a Sonangol. A Sonangol entra com 20%. Não é operadora, mas está lá dentro. E por que entra com 20%? Porque ela não tem a experiência que a Petrobras tem. Quando se disse aí, e parece que foi alguém que falou aí que foi decisão política mesmo nossa. A Petrobras, diferentemente da Sonangol, tem condições de ser operadora desde o início. E nós aí pusemos. O que tem, quando na China, você chega, qual é a experiência da China? A China tem 4 grandes estatais, cada uma delas maior do que a Petrobras. A China chega e faz contrato de partilha com outras. Na seguinte forma, ela é operadora. Em alguns casos, ela não é operadora e introduz-se no contrato um dispositivo espantoso, que é o seguinte: quando ela achar conveniente vir a ser operadora, ela entra e passa a ser operadora. Isso é que significa soberania nacional. Ela diz o que ela quer na hora que quer. E o que eu estou achando aqui agora, se me permite, senador, o que eu estou achando aqui agora é que não essa proposta eu ia falar do camarada José Serra, não é essa proposta do senador José Serra, porque a proposta do senador José Serra, lamentavelmente, ela exclui a Petrobras do contrato.
A Petrobras, se ela resolver entrar e ganhar, ela entra no contrato. Se não, uma multinacional ganha, faz o contrato com o chamado Estado brasileiro através da PPSA e a Petrobras não está presente. Isso não existe no mundo. Não existe no mundo essa situação. O que nós poderíamos discutir é, diante de uma situação determinada, foi nesse sentido que eu falei aí, quando eu dei essa entrevista, se nós poderíamos dar mais direitos à Petrobras. Qual é o mais direito? É de dizer o seguinte, ela está dentro do contrato de partilha e ela delibera se vai ser ou não vai ser operadora naquele bloco, em função do seu interesse. Isso sim é que eu escrevi artigos aí, e eu estou sabendo de algumas pessoas já falam que esse artigo é interessante, mas assim, é dando mais poderes, ela está dentro, ela não está fora. Agora, ela é que vai dizer se ela quer ser operadora ou não. E se ela disser que ser operadora, ela tem que estar com 30%, como disse aí, parece que o Marco Antônio, ele disse, 30% é uma condição imposta pela ANP. A ANP diz o seguinte, você só pode ser operadora se tiver um mínimo de 30% para poder se responsabilizar pelo bloco. Mas pode acontecer que a Petrobras, numa determinada conjuntura, ou naquele bloco específico, ela não tem interesse em botar 30% num bloco que não tem mais interesse para ela. Então ela pode continuar dentro com uma quantia, com uma percentagem a ser avaliada e que não está em discussão. O que o projeto do senador Zé Serra coloca, por conseguinte, é uma outra questão. Eu acho que o projeto do senador Zé Serra, como está, prejudica a Petrobras, prejudica a nação brasileira. Eu acho que nós precisamos sim, encontrar uma forma de não engessar a Petrobras nesse processo. Garantir que a Petrobras está dentro, operadora ou não, ela delibera. Se ela deliberar que deve ser operadora, ela tem que entrar com 30%. Se ela achar que naquele bloco ela não deve ser operadora, ela entra com outra quantia, 10%, 20%, a ser examinado, como é o caso lá de Angola, que são 20%. Muito obrigado. Obrigado. O que está em jogo são as regras para explorar um mar de petróleo, que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. São 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura em águas super profundas. 52 poços estão em atividade no pré-sal. Deles, saem quase 900 mil barris por dia, um terço de toda a produção nacional. O pré-sal pode conter 175 bilhões de barris, ainda não descoberto, podendo chegar a 273 bilhões de barris, sair de 15ª para a segunda maior produtora de petróleo do mundo. O projeto de lei 131 muda as regras do regime de partilha, criado especificamente para o pré-sal. Hoje, por lei, a Petrobras deve ser a operadora única, ou seja, comandar tudo na extração. E se tiver sócios, deve ter uma fatia de pelo menos 30% do negócio. O modelo de partilha de produção se mostrou contraproducente. De fato, o pré-sal é algo grande demais. Restam ainda mais de 100 mil quilômetros quadrados a licitar nessa área. Sua exploração demandará centenas de bilhões de dólares, quantia que está muito além da capacidade financeira da Petrobras. As novas áreas que vão ser abertas, elas só vão começar a produzir, eles próprios confirmam, daqui a 8, 10 anos. Então, no que essa medida vai ajudar a tirar o Brasil da crise? Governistas defenderam que a Petrobras continue como operadora única do pré-sal. Dá a esse país a perspectiva de desenvolver uma cadeia produtiva nacional do petróleo. É a Petrobras que dá essa expectativa. Porque se nós não tivermos isso, se nós abrirmos, nós vamos estar facilitando quem? Os fornecedores internacionais de equipamento. Nós vamos estar facilitando a vida da Chevron, da Exxon, da Shell. Eu quero sim política industrial que estimule a competitividade da indústria brasileira. Não uma política industrial que obrigue a Petrobras a comprar equipamentos de algumas empresas amigas do governo por um preço 3 vezes superior ao preço do mercado. Para defensores do projeto, a dívida da estatal de 500 bilhões de reais impede novos investimentos.
O problema é financeiro, não está se tocando em nenhuma prerrogativa da Petrobras, está apenas se tirando alguns grilhões que ficam amarrando e confundindo a vida da empresa. Não existe uma empresa de petróleo no mundo que não esteja fragilizada. O prejuízo de todas elas é enorme, maior que o da Petrobras. E maior que o da Petrobras, porque a Petrobras tem a maior reserva de petróleo do mundo no pré-sal. Um substitutivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraço permite à Petrobras decidir se quer ou não ser a operadora única dos próximos blocos de exploração do pré-sal. A oferta seria feita pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. A Petrobras teria até 30 dias para demonstrar interesse. Se decidir participar do novo bloco, ela fica como operadora única e tem uma participação mínima de 30%. Ninguém está entregando nada, ninguém está levando nada embora, tudo continua nas mãos do poder público, apenas a Petrobras não é obrigada a investir. O que fica claro é que em nenhum momento está garantida a preferência para a Petrobras. Isso dependerá das condições do interesse nacional, coisas absolutamente vagas e abstratas. O senador Jucá fez um adendo ao novo texto com 3 novidades. A oferta dos campos à Petrobras passa a ser obrigatória, mas não há previsão de que ela seja a operadora exclusiva. E a presidência da República será incluída no processo de escolha dos blocos. A decisão tomada é uma decisão técnica, mas também com a decisão política de quem foi eleito o presidente da República, de quem nomeou o presidente da Petrobras e de quem nomeou os ministros. Vou abrir a votação e proclamar o resultado. Sim, 40, não 26, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o substitutivo. A grande maioria dos petistas são ladrões e tem que sair do país, juntamente com a vagabunda da Dilma e seu amigo. Para o deputado Alex, que eles não estão usando roupa da Petrobras, não. Aqui em Brasília, os ladrões, os gatos aqui em Brasília estão usando esse tipo de uniforme, esse jaleco, para fazer assalto aos postos de gasolina. Direito de resposta. Assalto aos postos de gasolina. Então a minha preocupação, Direito de resposta. Que eles estão vestidos, Eu vou retirar as palavras. eles estão vestidos, eles estão vestidos. Deputado. Senhor presidente, Deputado. Eles estão vestidos, estão disfarçados. Rodrigo, tu manda esse bagaceiro calar a boca. Tu manda esse marginal calar a boca, Rodrigo. Tu manda esse marginal calar a boca. Eles estão disfarçados. Não é ele, Rodrigo. Rodrigo, tu manda esse marginal calar a boca. Esse disfarce de frente. Vem cá. Eu quero... Nós estamos no plenário da Câmara de Deputados. Gente, vamos parar. A sessão está suspensa por 5 minutos. Apesar da luta dos trabalhadores petroleiros, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base do projeto de lei que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. A proposta também retira da estatal a exclusividade na operação dos blocos licitados. A sessão aconteceu em clima tenso, com xingamentos entre parlamentares. Foram 292 votos a favor e 101 contrários. Aí estão fazendo tudo isso, vão tirar o pré-sal, vão fazer não sei o quê, vão fazer... Sem voto. Sem voto. E sem volta? Eles estão fazendo com status de Constituição, vai ser difícil no futuro. Se eu for candidato, eu vou anunciar a expropriação das empresas estrangeiras que entraram no pré-sal. E não é por nacionalismos baratos, é porque o Brasil tem um passivo externo líquido infinanciável. Então você, a pretexto de acelerar o investimento, porque a Petrobras está num momento difícil, você vai passar de um faturamento em real para um faturamento em dólar. Você vai ter uma conta de remessa de lucro, você vai destruir toda e qualquer veleidade de conteúdo nacional, de verticalização técnico-científica, inovação, tecnologia, que sai dali do petróleo, vai para polímeros, para fibras, para novos materiais, etc, etc. Você destrói tudo isso. E aí está todo mundo aparvalhado, ninguém faz nada.
legítima justiça O Wikileaks, todo mundo viu. Sim. Cadê a imprensa brasileira? O cara que está na presidência do Brasil, não, ele é um cara informante dos órgãos de inteligência de uma potência estrangeira. Puta que pariu, o Barão do Rio Branco deve estar se contorcendo.